Olá, senhores, bom dia. Vamos fazer o nosso curso sobre orientação a objetos, Java orientado a objetos. O nome desse curso é TI 220, tá? Neste curso, vocês vão aprender a criar classes, objetos em Java, algumas estruturas importantes, o que é uma classe, o que é a diferença de uma classe para um objeto, o que são métodos, propriedades, atributos, essas coisas. Então, nesse curso, nessa aula de hoje, eu vou dar uma introdução sobre isso, tá bom? Como é a primeira aula, vou me apresentar aqui. Então, o objetivo desse curso é ensinar conceitos de programação orientada a objetos, como princípios e alguns padrões de projetos. Em resumo, ele deve ter umas 20 horas. A gente faz um pouco resumido, capaz de fazer umas 6 ou 7 horas. São 20 horas com exercícios e tudo. O meu e-mail para contato é esse, antoniorcn@hotmail.com. Se for me mandar algum e-mail, informe de qual turma que é, matrícula, nome, assunto. A ementa desse curso, ela consiste em classes, objetos, o que são classes, o que são objetos, o que são métodos e o que são construtores, tá? Isso na introdução. Depois, em outras aulas, nós vamos trabalhar com a estrutura da memória, como que as informações são guardadas na memória, que tipos de memórias que nós temos, tá? Disponíveis, né? Vamos falar de dependências em orientação a objetos. Existe associação, composição, dependência por herança, dependências e depois, a partir da herança, dá para se fazer sobrecarga de métodos. A herança não. Na mesma classe dá para fazer sobrecarga de métodos e nós vamos falar também de polimorfismo, que através da herança dá para se fazer a sobrescrita de métodos. E vamos falar também de interfaces. Por último, vamos ter, acho que umas 2 aulas falando sobre os modificadores de acessos do Java. Tá? Eles são bem penteiros, então a gente tem que abordar bastante eles. Tá? Então esse é o conteúdo do curso. Nós vamos utilizar o Eclipse, possivelmente, então você pode baixar o Eclipse do www.eclipse.org, e vamos utilizar um SDK do Java, que você pode baixar do site da Oracle, nesse link aqui. Procura a versão 7, ou no caso quando ele foi escrito era a versão 7, procura a versão 8 do Java, está disponível já. Java orientação a objetos. Introdução. Vamos lá, por que surgiu esse conceito de Java orientado a objetos? Na verdade, por que surgiu o conceito de orientação a objetos? Inicialmente, os códigos eles eram feitos de uma maneira bem mais arcaica. As linguagens eram muito primitivas e elas não eram linguagens voltadas para o ser humano, como hoje as linguagens são, né? Então, hoje a gente escreve comandos como for, como print, que são comandos que nós conseguimos ler e entender. Mas antigamente as linguagens não eram assim. Os códigos que eram feitos diretamente em código de máquina, ou então utilizava uma linguagem assembly, que na verdade são palavrinhas que levam ao código de máquina. Então, lendo um programa em assembly é muito mais difícil de entender alguma coisa do que lendo um programa feito numa linguagem que a gente chama de alto nível, como Java, Python, PHP, C, JavaScript, etc. Naquela época também, a programação ela funcionava de maneira linear. Para a gente mudar o código de uma determinada lógica, né, todo o código que a gente executa, como vocês viram até hoje, ele começa executando de cima para baixo. Então ele vai executando. E se a gente precisar alterar a ordem de execução, para que ele execute um trecho e não outro trecho, nós costumamos colocar aqueles desvios condicionais. Então a gente coloca um if else, um switch que faz esse desvio. E se precisar fazer um laço, um loop, a gente coloca
uma condição e há um laço baseado nessa condição. Antigamente, esse conceito de loop ele não era bem claro, então os laços eles eram feitos utilizando desvios incondicionais, ou seja, no meio do seu código, imagina um código lá com 2.000 linhas de código, tem lá um monte de comandos, e no meio do seu comando tinha uma linha chamada goto, aí estava assim, goto 567, aí o cara ia lá para a linha 567, aí continuava executando a partir dali. De repente tinha um outro goto 1453, aí ia lá para a linha 1453 e continuava executando a partir dali. Então o fluxo do programa era muito confuso e era difícil de entender o código, né? O funcionamento do programa. A gente gastava mais tempo entendendo o código e era mais complicado do que o que é feito hoje, né? Da forma que é feito hoje. Aí, nos anos 70, aproximadamente 74, os pesquisadores, na verdade isso daí já era um movimento, né? Vários doutores, professores e profissionais que trabalhavam com tecnologia da informação, eles que trabalhavam com programação, eles começaram a bolar meios para tornar os códigos mais fáceis de serem compreendidos. Então eles começaram a criar essas estruturas, utilizar linguagens que já tinham algumas estruturas mais simples de serem elaboradas do que os GoTos. E três caras, o Steven, o Meyer e o Constantine, eles fizeram um artigo, né, um artigo e publicaram no jornal da IBM. E esse artigo, ele iniciou-se como sendo design de programação, como é que era o nome do artigo? Era Programming Structured Design. Structured Design, está aqui o nome. Que deu início à programação estruturada. Na verdade, é o que consolidou, né? Falou, não, vamos usar isso aqui agora. Então, na programação estruturada, a gente passou a utilizar os desvios condicionais, if, then, loops, que tem a condição vinculada ao loop, e cases, né? Eu não gosto muito do case, mas está lá, ao invés dos meros gotos, porque esses caras, eles viram que os gotos, eles atrapalham muito. Então, para fazer um desvio ele tem que ter já uma condição colada no desvio, para que na hora que você estiver lendo aquilo tudo, você bata o olho na condição e você já saiba qual em que situação, por que está sendo feito aquele desvio, e aí batendo o olho no desvio você sabe qual é o tamanho do trecho de código que vai ser executado naquela condição. Tá? Fica mais fácil. Com isso, nós podemos criar programas mais complexos. Estão vendo essa linha aqui? Ó? Essa é, digamos, a linha da complexidade. Eu esqueci de botar uma legenda aqui. E aqui embaixo os anos. Então, conforme for passando os anos, a gente conseguiu criar, com esse advento da programação estruturada, a gente conseguiu criar programas mais complexos. E aí veio a orientação a objetos. Existem vários autores relacionados a isso. Tem o James Martin, tem o Robert Martin, tem várias outras pessoas que estão relacionadas a esse paradigma de orientação a objetos, né? Que são pesquisadores e estão buscando novos meios de se desenvolver de uma maneira mais prática. Tá? Então, criou-se o paradigma de orientação a objetos. Tá? Isso daí começou a pegar nos anos 80 e vem até hoje, né? Até hoje a gente aprende programação orientada a objetos, que está sendo utilizado. Com base na programação orientada a objetos, é só mostrando aqui, ó, a linhazinha também, a gente conseguiu fazer programas mais complexos, tá? Com base na programação orientada a objetos, o Robert Martin tinha escrito um artigo que vários pesquisadores já tinham escrito antes, sobre princípios de orientação a objetos. Princípios de projetos orientados a objetos, uma coisa assim. E
E esse artigo ele consolida vários princípios que vários pesquisadores colocaram sobre programação orientada a objetos. Então eles falavam assim, os códigos orientados a objetos, eles têm que ter herança aberta, ele tem que ser fechado para modificações e ter uma herança aberta, de forma que a pessoa pode herdar o código e modificar conforme a sua necessidade. O ideal é que as classes elas não se conheçam umas às outras. Tem um nome desse princípio que eu acabei esquecendo. Depois a gente vai dar uma revisada nele. Então, vários pesquisadores criaram diversos princípios. E com base nesses princípios, alguns programadores, os bons programadores, criaram umas boas práticas de programação para resolver determinados assuntos. Então, toda vez que havia um determinado problema, eles utilizavam desses princípios e criavam algumas boas práticas para resolver aquele problema usando orientação a objetos. E com isso, quatro escritores, desenvolvedores também, e pesquisadores, né, que é o Eric Gama, o Richard Helm, o Ralph Johnson e o John Slides, eles ficaram conhecidíssimos, né, eles criaram um livro sobre padrões de projetos, desenvolvimento de sistemas, né. Esses 4 caras, eles ficaram conhecidos como a Gangue dos 4, em inglês Gang of Four. Então, se vocês forem vê-los, vocês vão achar o nome deles como Gang of Four, em inglês, né? Ou a sigla GOF, G-O-F, Gang of Four, entendeu? Então, com esses padrões de projetos, muitos problemas que eram recorrentes e às vezes consumiam tempo de desenvolvimento foram sendo resolvidos. Então, esses foram sendo resolvidos utilizando padrões específicos. Então, esses padrões de projetos, eles reuniram diversos tipos de problemas e diversas soluções que se enquadram para aqueles tipos de problemas em determinados contextos. Tá? Então, eles criaram um livro, não lembro se era 36 padrões de projetos, e nesse livro está relatando todos eles. Depois teve outros escritores que fizeram livros mais simples, com um pouco mais didático, né? O livro deles ele é bom, mas ele é um livro que remete a códigos. Você tem que ter um bom conhecimento de desenvolvimento para entender alguns contextos do livro. Tá? E existem outros livros que eles são aplicados, o contexto é aplicado em coisas do dia a dia que ficam um pouco mais fáceis de entender. Essa é a diferença. Então, com isso, a gente tem a evolução de como que está chegando aí a programação orientada a objetos. Vamos continuar. O que é orientação a objetos? Bom, essa aula é um pouco teórica, tá? Orientação a objetos consiste em a gente abstrair algumas coisas do mundo real, algumas características do mundo real, e transformar isso... Deixa eu ver como que a gente pode falar. A gente pode, digamos assim, descrever isso. Então a gente abstrai algumas coisas, por exemplo, vamos pegar uma caneta, algo bem simples como uma caneta. Então, olhando uma caneta, ela tem uma série de características e comportamentos. Você pode abrir a caneta, fechar a caneta, quebrar a caneta, jogar a caneta no chão, pegar a caneta, soltar a caneta. Você tem um monte de ações que podem ser feitas com essa caneta, que a gente chama de comportamentos, e tem um monte de características. A caneta tem cor, tem tamanho, peso, largura, altura, diâmetro, o que mais? Ela tem átomos, tem moléculas, tem plástico, pedaços de poliuretano, tem um monte de, digamos assim, infinitas características, tá? Só que se a gente fosse fazer um sistema para gerenciar canetas, nem todas essas características e nem todos esses comportamentos são importantes para aquilo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, num sistema para gerenciar as canetas, talvez algumas informações sejam importantes. Por exemplo, cor é importante, talvez tamanho da caneta, diâmetro,
se a gente for estocar ela, guardar numa caixa, é importante saber qual é o tamanho e o diâmetro dessas canetas. Cor, tamanho, diâmetro, talvez marca, né? Mais uma outra característica importante, marca. E comportamentos, se ela escreve macio, se escreve utilizando ponta fina, etc. Alguns outros comportamentos desses. E os outros? E o restante? Átomos, largura, diâmetro, essas coisas. Essas outras características e os comportamentos como soltar, pegar no chão, quebrar, desquebrar, essas coisas. Esses outros comportamentos e características a gente vai estar ignorando. Então a gente vai estar abstraindo isso e vamos buscar apenas aquilo que é relevante para o domínio do nosso problema, para o nosso problema. Então, orientação a objetos consiste nisso. A gente vê objetos do mundo real, físicos, né, ou às vezes objetos imaginários, por exemplo, o que tem de objetos imaginários? Você pode ir numa loja de carros e comprar um carro. O carro é físico. O vendedor também é físico. Você é uma pessoa física, mas vocês executam uma venda. O vendedor executa uma venda que tem preço, que tem itens, que é o carro que está sendo vendido, que tem data da venda, que tem horário da venda, que tem número da venda, etc. São informações de um objeto imaginário. A venda é algo que em concreto mesmo ela não existe. Talvez até tenha uma folhinha dizendo que às vezes até tem uma folhinha dizendo que foi feita a venda, mas ela efetivamente ela não é um objeto que existe. E então são objetos, nesse caso, são objetos imaginários, né? Então a gente pode, com orientação a objetos, a gente pode pegar objetos visíveis, né, reais, e objetos imaginários. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar quais são as características e comportamentos desses objetos, não todos, vamos abstrair aquilo que é importante. Então vamos pegar apenas aquilo que é importante, tira todo o resto, tá? Importante para o nosso problema, e aí depende, né? Cada problema pode ter uma informação que é importante para aquele determinado problema. Então, para o problema que a gente está resolvendo, a gente tira tudo que não é relevante, pega só o que é importante, e aí a gente consegue descrever esse objeto, tá? Então, a orientação a objeto vai permitir que a gente descreva os objetos no computador, né? Transformando em objetos virtuais, que são esses objetos descritos aí. Como eu falei, já antecipei um pouco aqui, todo objeto é composto por características que a gente também conhece, vocês vão ouvir esse nome aqui como atributos ou estado, tá? As características são informações que modificam o estado do objeto. Ou seja, imagina novamente a caneta. E imagina uma caneta que tenha, vamos pegar uma característica da caneta, por exemplo, cor. Então, a cor, digamos assim, toda caneta tem cor, tem essa característica cor. Mas cada caneta pode ter uma cor diferente. Então, uma caneta pode ter a cor vermelha, a outra caneta pode ter a cor azul. Então, são duas canetas, tá, distintas. Elas têm a mesma característica, que é cor, mas cada uma delas tem uma informação diferente. Então, digamos assim, se eu falo assim, caneta cor vermelha, você pensa numa caneta que escreve em vermelho. Se eu falar assim, caneta cor azul, vou mudar aquela caneta de vermelho para azul. Eu estou mudando o estado dela. Então agora ela não é mais uma caneta que escreve em vermelho, é uma caneta que escreve em azul. Então a gente modifica através das propriedades, a gente consegue modificar o estado dos objetos. E as características, né, eu falo características, propriedades, atributos, são praticamente a mesma coisa, tem umas nuances aí que a gente vai aprender ao longo do tempo. Essas características, se você mudar o conceito, se você mudar a informação que tem na característica, você está mudando o estado do objeto. O objeto não vai ser mais aquilo, vai ser alguma coisa um pouco diferente. Tá bom? Comportamentos. Comportamentos são conhecidos como ações.
tá? A gente também chama, às vezes, de funções, de métodos. Essas palavras são comuns aí para comportamentos. Então, comportamento é uma ação que o objeto executa ou que você pode executar com o objeto. Vamos dizer que é uma ação que o objeto executa ou é uma ação que o objeto sofre, mas ele é uma ação, tá? Então, é um comportamento daquele objeto. Ele pode sofrer, ele pode executar, ser ativo ou ser passivo naquele comportamento, mas é um comportamento que pode pertencer a ele. No caso da caneta, a gente pode escrever com a caneta. Então, a caneta ela não escreve sozinha, a gente empunha ela e escreve, mas a gente poderia atribuir um comportamento para a caneta do tipo escrever, tá? E aí ou seja, todo objeto do tipo caneta tem esse comportamento chamado escrever. Então, todo objeto que a gente vê na vida real, no mundo real, a gente pode resumi-lo em características e comportamentos. E abstração? Eu falei em abstrair algumas vezes. Abstrair consiste em você retirar algumas informações que não são relevantes e manter algumas coisas que são importantes para você poder entender o problema. Imagina, vamos dar um exemplo bom de abstrair. Imagina que a sua visão, hoje você vê, digamos, as coisas a uma certa distância. Então você está andando na rua, você vê as árvores, vê a rua, vê as pessoas. Agora, digamos que a sua visão, ao invés de ver as árvores, ruas e pessoas, digamos que ela tivesse um zoom bem profundo e você conseguisse ver as bactérias, os vírus, as células passeando. Então, tudo isso existe na rua, né? Tem células, tem bactérias, tem vírus, tem pessoas, árvores, ruas. Mas se você der um zoom na sua visão, você consegue ver elementos bem menores e acaba deixando de ver os elementos maiores. Isso é praticamente a abstração. Se você se foca nos objetos maiores, você acaba deixando os detalhes de fora. Se você foca nos detalhes, você acaba deixando de ver objetos maiores. Então, se você visse os vírus, as moléculas, os átomos, as células aí, você não ia conseguir ver a rua. Você ia ver um monte de moléculas, mas não ia entender o conceito da rua. Você não ia conseguir ver uma pessoa. Você ia ver um monte de células, mas não ia conseguir diferenciar uma pessoa. Entendeu? Se a sua visão fosse bem micro, né? Bem microscópica. Então, na abstração, é como se a gente afinasse, né, a nossa visão. O que é importante que a gente quer ver daquele determinado objeto, tá? Aqui tem um exemplo da abstração. Imagina um gato. Eu tenho um gato aqui comigo, agora passeando minha perna aqui. O meu gato chama Koda, né? Na verdade foi meu filho Gabriel que trouxe para casa. A gracinha. Imagina o Koda, um gato. O gato, ele tem uma dona, que é a moça da direita, e tem uma veterinária, que é a moça da esquerda. Então, a veterinária, quando olha para o Koda, ela percebe algumas informações importantes dele, algumas características importantes, né? Ele vê a raça, ela vê como está a epiderme do Koda, se ele está se lambendo ou não, se as unhas dele estão aparadas ou não. Vê alguns comportamentos do gato, né? Observa se o gato ele tá se lambendo, se o gato ele tá tossindo, se ele tá ronronando, tá? Que são comportamentos que podem determinar a saúde do animal. Então, para a veterinária, através de digamos assim, uma interface que é tudo aquilo que ela aprendeu na vida dela, todas as coisas que ela aprendeu na vida dela, essa forma dela ver o gato, né, ela vê através do olhar dela. Então, digamos que é uma interface, tá bom? Então, ela percebe o gato com aquelas informações que são delas, que são importantes para ela. E a dona do gato também está vendo o mesmo gato, só que
para a dona do gato, ela não está nem aí com a raça ou com a epiderme e talvez nem perceba se as unhas do gato estão bem cortadas ou não. Ela quer saber se o gato é fofinho, se o gato está brincando, não está querendo saber se o gato está se lambendo, se ele está brincando, se ele mia, se ele ronrona, ronrona até seria um comportamento comum dos dois aí. Mas essa senhora, dona do gato, ela observa o gato sobre a ótica dela. Então, ela está vendo as coisas que são importantes para ela. Ou seja, cada um deles está abstraindo o mesmo objeto, só que pegando informações que são relevantes para si. Então, a veterinária vê as informações relevantes para ela e a dona do gato as informações relevantes para ela. Mas o objeto é o mesmo e o objeto é dono de todas essas informações. Tá? Então, para a gente poder trabalhar com os objetos do dia a dia, a gente vai ter que abstrair algumas coisas. Por exemplo, imagina a gente fazer um sistema de controle de alunos de uma secretaria. Puxa, o que tem de comportamentos e características de um aluno? O aluno tem cor dos olhos, o aluno tem tamanho do nariz, o aluno tem tamanho da orelha, cor do cabelo, cor do bigode, se tem bigode, não tem bigode, se tem barba, não tem barba, se o tamanho do aluno, né, quantos metros ele tem, se ele gosta de vestir jeans, se ele gosta de vestir moletom e uma série de outras informações. Só que boa parte dessas informações elas são irrelevantes para um sistema de secretaria. Então a gente abstrai e tira elas fora. A gente pega e se concentra só nas que são relevantes. Talvez a altura do aluno, o nome do aluno, que é uma informação importante, o RG dele. Podemos até pegar talvez cor de pele, cor dos olhos, para poder olhar esse aluno e diferenciar ele no dia a dia, né? Falar, tá, aquele lá pela cor de pele nós estamos falando do Antônio. Aquele outro, talvez estamos falando do Matheus pela cor dos olhos, entendeu? Então, essas informações podem ser relevantes para o sistema. Então, cabe ao analista de sistemas, o engenheiro de software, bolar quais informações, né? Ele vai fazer uma análise lá na hora de desenvolver o sistema e ele vai elencar quais informações são relevantes para aquele sistema naquele momento, né, para a resolução daquele problema. Vamos seguindo aqui. Aí temos outro cara importante chamado Eduardo Bezerra. Ele coloca que a abstração é qualquer modelo que inclui os aspectos mais importantes e essenciais de alguma coisa, ao mesmo tempo em que ignora os detalhes menos importantes. Vamos sempre colocar que é menos importantes ou mais importantes para determinada situação. Tá? Por exemplo, uma pessoa, na hora de fazer uma matrícula na escola, a escola talvez nem queira saber do peso dessa pessoa. Mas na hora, um sistema que também gerencia pessoas, mas para uma companhia aérea, para a companhia aérea o peso talvez seja fundamental para dar equilíbrio no avião. Então, para ela, a primeira coisa que ela vai te perguntar, além do seu nome, é o seu peso, para saber se... Ou, claro, bate o olho assim em você e fala, esse aqui deve pesar 65, esse aqui pesa 98, para poder saber se vai colocar você do lado esquerdo ou do lado direito do avião, né, para ponderar o peso da aeronave. Tá bom? Então, através das abstrações, a gente abstrai as coisas, a gente pode concentrar o nosso foco naquilo que realmente importa, ignora todo o restante. Bom, agora a gente já sabe o que é abstração, sabemos o que é características e comportamentos. Vamos entender o que são os objetos. Os objetos é tudo aquilo que é físico ou abstrato do nosso mundo real, tá? Ou coisas imaginárias, como no caso uma venda de carro. E também a gente pode ter informações relevantes de uma venda de carro, ou seja, uma venda de carro também é um objeto, embora imaginário. Os objetos eles são únicos e guardam seu estado. Mesmo que a gente possa ter dois gatos iguais, ou duas canetas exatamente iguais, elas são duas canetas, elas não são uma caneta. Tá bom? Então se a gente criou duas canetas, nós temos duas canetas. Os objetos podem ser representados por classes. Aí nós vamos ver o que é classe, tá? As classes, elas contêm aquelas informações que a gente abstraiu. Embora únicos, os objetos, eles podem possuir o mesmo tipo de estado e comportamento. Então, um objeto, eu posso ter duas canetas,
Elas são iguais, exatamente iguais, mas são duas canetas, e são dois objetos únicos, tá? Uma caneta ela vai ter os seus estados e comportamentos, e a outra caneta tem os seus estados e comportamentos. Como elas são canetas, a gente pode dizer que elas têm o mesmo tipo de comportamento e os mesmos tipos de estado, embora possam ter estados diferentes, podem ter valores diferentes desses estados. Uma caneta pode ser vermelha, a outra pode ser azul. E por mais que elas sejam iguais, uma está posicionada num determinado lugar e outra está posicionada em um lugar diferente. Não dá para as duas ocuparem o mesmo espaço no mesmo tempo, né? O resultado do comportamento pode ser diferente em cada objeto devido ao seu estado. O estado do objeto também pode afetar o comportamento do objeto. Então, por exemplo, vamos pegar o comportamento escrever da caneta. Se o estado da caneta, o estado cor da caneta é vermelho, quando a gente executar o comportamento escrever da caneta, ela vai escrever em vermelho. Quando o estado cor da caneta é azul, se a gente executar o comportamento escrever da caneta, ela vai escrever em azul. Então, o estado muda a forma como, quer dizer, muda não, pode mudar a forma como o comportamento executa. Tá? Vamos imaginar aqui, elementos concretos, objetos concretos do dia a dia. Fusca, vamos ver uma fila de Fusca aqui. Temos o Fusca 1, o Fusca 2 e o Fusca 3. Todos esses Fuscas têm os mesmos tipos de estados e os mesmos tipos de comportamento, mas cada um tem as suas informações de estado diferenciadas. Por exemplo, a cor, todos eles têm cor, mas esse aqui é verde, esse aqui é bege, esse aqui é gelo. Pode ter também potência do motor, esse aqui pode ser 1300, 1500, 1300. Tá? Ano de fabricação, né? Vamos voltar aqui, ano de fabricação pode ser 76, 77 e 65, tá bom? Então tem estados, todos têm o mesmo tipo de características, mesmo tipo de comportamento, mas as informações das características das propriedades, dos atributos, podem ser diferentes. E os comportamentos na hora de executarem podem ser diferentes também. Se esse aqui é 1500, quando ele acelera, vamos dizer que o Fusca tem um comportamento chamado acelerar. Quando ele acelera, ele ganha mais terreno por segundo do que esse aqui, que é 1300. Esse 1500 ganha mais terreno, esse aqui 1300 ganha menos terreno. Tá? Então, o comportamento acontece de maneira diferente também, por causa do estado. Entender o que é comportamento e estado fica tudo muito mais fácil. Vamos entender, vimos que os objetos, né, são aquelas coisas que existem, agora vamos ver o que são as classes. A classe, ela é uma especificação do tipo de estado e comportamento dos objetos suportados. Isso daí quem falou foi a Kat Sierra, em 2008. Kat Sierra é uma outra autora muito legal também, didática, e ela escreve vários livros sobre Java, programação orientada a objetos, essas coisas. Depois eu vou passar para vocês o livro de certificação dela, que é muito bom. Depois que vocês fizerem esse curso, vocês podem arriscar lá e mandarem bem na certificação. Digamos que a classe é uma abstração do objeto. Ou seja, a gente pega os objetos do mundo real e transporta isso, a gente descreve isso em uma classe. Então nós vamos criar um modelo de objetos, não o objeto em si, nós estamos criando um modelo dizendo quais são as características mais importantes para aquele tipo de objeto, para aquela situação, e quais são os comportamentos mais importantes daquele tipo de objeto naquela situação. Então, através da classe, a gente descreve o objeto, tá? Pegando as suas características e comportamentos. Muito bem. Então, a classe é uma abstração do objeto. Então, a gente vai observar o objeto, os objetos no mundo real, e vamos descrever quais são as características e comportamentos que são importantes para aqueles objetos. Então, imagina que você vê um monte de bicho correndo no meio da rua. Você pode olhar os bichos e classificar esses bichos. Você olha todos eles e fala, são todos cachorros. Por quê? Porque tem o formato do rabo, na hora que ele
deita, ele deita com as costas retas, as orelhas normalmente são compridas, mais compridas, ele tem o focinho mais comprido, tem cores diferentes, tem pelo, o formato do pelo do cachorro é diferenciado também. Então você bate o olho e você fala, são todos cachorros. Uma criança, você ensina isso daí para a criança. Você aponta para o cachorro e fala, aquilo é cachorro. Aí você aponta para o outro e fala, aquilo é cachorro. Ela fala, ah, tá, então assim, anda de 4 patas e tem rabinho, é cachorro. Aí você leva a criança no zoológico, ela aponta para uma zebra e fala, cachorro. Aí você explica, não, esse é zebra. Aí ela fala, ah, tá, cachorro é aquele baixinho que anda de 4 patas e tem rabo. Esse grandão que tem rabo e anda de 4 patas é zebra. Aí ele olha um cavalo, aponta o cavalo e fala zebra. Aí você fala, não, aquele é cavalo. Aí ele começa a falar, não, então se é listrado é zebra, se não é listrado é cavalo. Então a criança vai criando classes de tudo aquilo que ela está vendo, tá? Se a gente não criar essas classes no nosso dia a dia, nós somos animais que classificam as coisas, né? Se a gente não criar essas classes no dia a dia, nós não teríamos como diferenciar um cachorro de uma zebra. Então, para a gente seria tudo quadrúpede. Quando a gente vê neve na televisão, né, que é Brasil não tem, talvez no sul, a gente fala neve. Mas para uma população que vive dentro da neve, por exemplo, no Canadá, no Alasca, eles têm acho que 40 palavras para descrever neve. Tem neve fofa, neve negra, tem neve branca, neve que é comestível, neve que não é comestível. Então eles têm muito mais classificações para algo que para a gente é neve, entendeu? Assim como uma tribo de índio pode chegar aqui na cidade de São Paulo, olhar esses monte de automóveis que andam pela rua e falam que são carroças. E pra gente não, a gente tem nomes para esses automóveis que andam na rua, nós temos marcas, não, aquilo não é uma carroça, aquilo é um Audi, esse aqui é um Ford, aquele. Então a gente tem classes, né, as características acabam até se virando classes para diferenciar os objetos. Então a gente olha os objetos no mundo real, pega aquilo que é mais importante, as características e os comportamentos daqueles objetos, e a gente anota tudo isso numa classe. Então, uma classe, ela é, digamos assim, o resumo de um objeto, tá? de uma coleção de objetos, de um ou de uma coleção de objetos. Batendo o olho naqueles objetos Fuscas, digamos que a gente fosse possível criar, eu quero replicar e criar um novo Fusca. Então a gente precisa criar uma classe para isso. Então para a gente criar aqueles tipos de objetos, a gente precisa criar uma classe. E, em grosso modo, é como se a classe fosse um diagrama do sistema elétrico do Fusca, do sistema de alimentação, um diagrama mostrando como é que é feita a carcaça, é como se fosse um mapa para poder criar um novo Fusca. E aí, seguindo esse mapa, a gente cria um novo objeto. Uma casa, digamos aí que a gente tenha 3 casas parecidas, a gente tem 3 objetos. Mas uma classe dessas casas talvez fosse a planta. Então, através daquela planta, a gente pode criar um objeto bem parecido, né, com aqueles objetos que já existem. Ah, mas não são as mesmas. Dificilmente a gente vai chegar exatamente nas mesmas coisas, né? Porque a gente já viu que cada objeto tem infinitos comportamentos e infinitas características. Mas dá para você criar uma nova casa a partir de uma planta. Então, a classe ela é uma descrição dos comportamentos e das características do objeto. Aí, através dessa classe, você pode criar objetos. Tá? É claro, nós estamos falando de criar objetos no mundo do computador. Nós vamos criar objetos na memória do computador. Então, nós vamos criar uma classe descrevendo quais são as características e comportamentos para que a gente possa gerar, digamos assim, criar objetos, né, criar elementos na memória do computador, a partir dessas classes. Então a gente vê as coisas no dia a dia. Por exemplo, vamos fazer um sistema de secretaria. Você vê lá um monte de alunos passeando na escola, e eles têm milhões de características e comportamentos,
você vai descrever, vai criar uma classe para descrever quais são as características e comportamentos que são relevantes para o seu sistema de secretaria. E a partir desta classe, você vai criar objetos para representar aqueles alunos no mundo real dentro da memória do seu computador. Então você vai ter, por exemplo, digamos, eu sou um aluno. Então eu vou ter um analista de sistema olha para mim e fala, beleza, o Antônio, tem o João, tem o Pedro, então todos eles têm uma característica chamada nome. Todos eles têm uma característica chamada matrícula. Todos eles têm uma característica chamada RG. Então essas três são relevantes para o sistema de secretaria. Para o restante não me interessa. Não quero saber a cor dos olhos, não quero saber a altura, peso, etc. Quero saber só essas três informações. Então, para a gente cadastrar o Antônio, o João, o Pedro, etc., nós vamos criar objetos dentro da memória do computador que representem esses caras do lado de fora. Então a gente vai criar uma classe que descreve essas características e a partir dessa classe a gente pode gerar um objeto Antônio, um objeto e chamá-lo de Antônio, um outro objeto e chamá-lo de Pedro, outro objeto e chamá-lo de João, e cada um desses objetos colocar as matrículas correspondentes, os RGs correspondentes. Então a gente pega objetos do mundo físico e cria classes para entender o que é importante e replica criando objetos na memória para representar aqueles objetos do mundo físico. Tá? Às vezes a gente cria objetos também de coisas que são imaginárias, nem sempre precisam existir. Por exemplo, vamos fazer um jogo no computador. Vai existir um objeto no computador que representa um alienígena, que na verdade não existe na vida real, pelo menos até agora a gente acha, não tem nenhuma prova concreta. Então, nós estamos imaginando um alienígena na vida real, pegando as características e comportamentos dele que são importantes e criando um elemento do tipo alienígena no jogo. Com aquelas mesmas características e comportamentos, com aquela mesma classe de alienígena, a gente pode criar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 alienígenas dentro do jogo. Tá? Então, com a mesma classe, você pode criar quantos objetos você quiser dentro da memória do computador. Para descrever a classe, nós vamos utilizar essa sintaxe aqui. Não é difícil, tá? Essa sintaxe ela é bem simplesinha. Ela tem um cara chamado modificador. Por enquanto, vamos imaginar que todos os modificadores são public. Tá? Então a gente diz que é público, ou seja, qualquer um pode acessar. É o suficiente que vocês precisam saber pelo momento. Depois tem essa palavrinha mágica class, significa classe em inglês. E aí você vai dar um nome para essa classe. Então, public class aluno, por exemplo. Abre chaves aqui em cima e fecha chaves aqui embaixo. Nesse momento você está dizendo que a classe aluno começa aqui e termina aqui. Então tudo que você colocar dentro dessas chaves pertence à classe aluno. Tá bom? Muito bem. Aluno tem RG e tem nome. Então são características isso, são informações que determinam o estado do aluno. Então nós vamos primeiro declarar as características. Uma das características é o nome. Então nós vamos colocar aqui nome. Então a característica chama-se nome. E essa característica ela é um tipo de informação. Que tipo que seria apropriado para guardar o nome de um aluno? Um tipo string. Então a gente colocaria aqui string, espaço nome, ponto e vírgula. Declaramos que o aluno tem uma característica chamada nome. O aluno tem o RG dele. Então tem lá uma característica chamada RG e esse RG também tem um tipo. Também string. Então, string, RG, ponto e vírgula. Então, já temos duas características para o aluno. Terceira característica, digamos que a gente queira saber também qual série que ele está. Então, ele tem uma característica chamada série, e o tipo da série pode ser um número inteiro, que não vai estar na meia série, ele vai estar na série 1, 2, 3 ou 4, sei lá. O ano, né? O ano 1, 2, 3 ou 4. Então, inteiro, série, ponto e vírgula. Com isso, a gente declarou que essa classe aluno possui essas três características. Essas três características aí. Quer ver? Vamos criar um exemplo aqui. Public, que nem eu falei, né? Class, aluno. Digamos que o aluno tenha
nome, então vamos criar aqui, ó, string nome, e o tipo do nome é string. Então a gente põe à esquerda aqui. Sempre declara dessa forma, tipo e depois o nome da característica. Tem o RG, então RG e o tipo é string. E tem o ano, então põe int e o ano, o tipo é inteiro, tá bom? Criamos uma classe aluno e tem cada objeto do tipo aluno vai ter essas três informações. E cada objeto pode ter, vão ter esses três tipos de informações, né? E podem ter valores diferentes nesses tipos de informações. Depois que a gente atribuiu as informações, criamos os atributos, as características da classe, a gente declara os comportamentos, tá? Os comportamentos são como se fossem funções, que a gente viu na aula, umas 2 aulas atrás, se eu não me engano. As funções, elas têm um tipo de retorno, que pode ser int, string ou qualquer outro tipo, ou void, tá? O nome da função, e ela pode ou não receber parâmetros para ter que executar algumas coisas. Então, você declara uma função. Só que a única diferença é que essa função ela estará sendo parte do objeto aluno, ou do objeto que você está criando, né, da classe que você está criando. Então, de certa forma, quando você executa a função, você vai executar através da classe ou através do objeto. E a gente vai ver a diferença disso em breve. Aqui tem um exemplo do gato. O gato tem tamanho e peso. Então, public class gato. Tamanho pode ser quebradinho, né? Ele pode ter 1 metro, no metro não, 1 metro é muito. Ele pode ter 0,56 metros, ele pode ter 0,35 metros, então quebradinho, bota float. E peso também, ele pode ter 3,4 kg, 3,5 kg, 4,8 kg, sei lá. Então tem também a característica peso, que é flutuante também. E o gato tem 2 comportamentos, um chamado brincar e outro chamado miar. Na verdade está brinca e mia, mas não é errado, tá? Existe pouco espaço para certo e errado aqui. Na verdade, quando a gente vai criar comportamento, a gente costuma utilizar o verbo no infinitivo. Tá? Então, brincar e miar. Tá bom? Só corrigir aqui a apresentação. Vamos continuar a partir dela. Sempre vamos usar o verbo no infinitivo. Espera que fez besteira aqui. Read. Pronto. Vamos lá de novo. Aqui. Então, o gato tem as 2 características, tamanho e peso, e tem 2 comportamentos, brincar e miar. O que vai fazer o comportamento brincar? Não vamos se preocupar com isso agora. Então, na hora que a gente chamar o brincar do gato, ele apenas vai dizer que está brincando. E na hora que a gente chamar o miar do gato, ele vai dizer miau. Tá bom? Então, o que vai fazer no momento, não vamos se preocupar com isso, não é hora para isso. Então, criamos uma classe gato, desse jeitinho aqui, escrevendo as características e os métodos, né, as funções para determinar os comportamentos. Tá? Exercício. Crie, a partir de objetos comuns, crie 3 classes, abstraindo ao menos 5 características e 3 comportamentos para cada uma. E crie o código em Java para essas classes, que nem a gente fez com o gato aqui. Então você vai pegar 3 tipos de objetos diferentes, né? Vou falar de carros, de cavalos e de pessoas. Então pegamos aí 3 classes de objetos diferentes e aí você descreve a classe. O que é que tem de características no cavalo, quais são os comportamentos que tem o cavalo, quais são as características da pessoa, quais são os comportamentos da pessoa. Tá? Isso daí você faz depois, tá bom? A gente vai continuar a aula aqui. Depois você vai fazer isso daí porque é legal fazer esse exercício. Muito bem, uma vez que a gente criou a classe, nós podemos, como eu falei, a gente pode criar objetos na memória do computador a partir dessas classes. E esses objetos, quando a gente cria, a gente está dizendo que ele é instanciado. Tá? A gente está instanciando o objeto. Então essa palavrinha nova que vocês estão aprendendo serve para dizer que estamos criando um objeto a partir de uma classe. A classe contém os tipos das características e comportamento que os objetos vão possuir, mas cada objeto vai possuir conteúdos diferentes em suas características. E na hora de executar os comportamentos, pode ser que o comportamento varie de acordo com o conteúdo que está nas características. Então, uma vez que a gente criou a classe gato,
a gente pode criar um objeto do tipo gato. Para criar um objeto do tipo gato, a gente cria uma variável, nesse caso a gente está chamando de Félix, gato do tipo gato, né? Então você põe lá, gato, Félix, criou um objeto, você vai ter uma variável que pode guardar um objeto do tipo gato, tá bom? E aí você cria a instância, igual a new gato. Quando você faz isso aqui, ele gera um espaço na memória suficiente para caber todas as informações de um gato. E esse espaço é acessado pela palavrinha Félix, tá bom? Então, com esse Félix aqui, esse objeto Félix, você pode mudar as características do gato. Você pode mudar o tamanho, mudar o peso. O objeto Félix não tem outras características, só tem essas duas. Então ele só acessa tamanho e peso. E pode, através do objeto Félix, você pode executar o brincar e o miar. Na hora de instanciar, você vai ter uma classe, como exemplo do Fusca, né? Você tem a classe do Fusca, e a partir dessa classe você pode criar o Fusca 1, o Fusca 2, o Herbie e qualquer outro Fusca que você conheça, tá bom? De uma mesma classe você pode criar quantos objetos você quiser. Aqui tem um exemplo, a classe carro, mostrada na página anterior, seria a planta do carro, né? O desenho do carro, como eles se comportam. E digamos aqui, ó, na classe carro, a gente teria autonomia, que é quantos quilômetros ele consegue preencher ou percorrer com o tanque, quilometragem máxima por hora, a marca, o modelo, o ano e a velocidade atual do Fusca, tá bom? Aí temos um comportamento chamado acelerar. O que vai fazer o acelerar? Eu sou o desenvolvedor, então eu escolho o que vai fazer o acelerar, né? Então eu digo que ele vai imprimir acelerando na tela e vai aumentar a velocidade em 10. Cada vez que eu chamar o acelerar, a velocidade aumenta em 10. Tá? E o frear. O frear, eu vou dizer que está freando, está errado aqui também. Deixa eu corrigir esse ponto aqui. Freando. E ele vai reduzir a velocidade menos 10, tá bom? Vou botar aqui, reading view. Opa, peraí, tá. Aqui, reading view. Aqui. Então, acelerando, aumenta a velocidade e o freando reduz a velocidade, tá bom? Para criar os objetos a partir da classe carro, a gente instancia, que nem que está aqui embaixo. Então você vai botar lá, carro, dá um nome para a variável, F1, Fusca 1, Fusca, sei lá, do jeito que você quiser. Carro, nome da variável, igual a new carro, abre e fecha parênteses. Por enquanto, só abre e fecha parênteses. Depois a gente vai aprender o que é esse abre e fecha parênteses aqui também. Vamos criar outro objeto de carro. Carro, Fusca 2, igual a new carro, abre e fecha parênteses. Outro objeto, carro, eu quero dar um nome diferente, ao invés de Fusca 3 eu quero chamar de Herbie. Posso, eu sou programador, eu posso chamar do que eu quiser. Igual a new carro. Então temos agora 3 objetos na memória e cada um desses objetos tem autonomia, máximo quilômetros por hora, marca, modelo, ano e velocidade. Tá bom? A partir do momento que a classe foi instanciada, o Java criará mais um objeto na memória que poderá conter informações diferentes em suas características ou atributos, ou seja, cada um deles, todos eles têm velocidade, mas um pode ter velocidade de 30 km por hora, o outro pode estar com a velocidade de 50 km por hora, o outro pode estar com a velocidade de 100 km por hora, tá bom? Atributos e características são as mesmas coisas, tá? Então, no nosso exemplo lá, ó, a gente criou 3 carros, o Fusca 1, o Fusca 2 e o Herbie. Ele colocou isso na memória. Então, colocou lá numa área chamada heap, que a gente vai ver mais para frente. Colocou lá o objeto do carro Fusca 1. No Fusca 2 tem um outro objeto, outro espaço lá. E para o Herbie tem um outro espaço. Tá? Todos eles estão com suas informações zeradas. A gente não colocou nenhum dado relevante a nenhuma das características deles. Tá bom? Tá tudo zerado aqui, autonomia 0, marca 0, modelo, marca aspas aspas, modelo aspas aspas, ano 0, máximo quilômetros por hora 0, tudo 0. Aí,
a gente pode, a partir dos objetos, mudar informações das características. Então, por exemplo, eu quero que a autonomia do Herbie seja 398,5 km, ou seja, eu faço com o tanque do Herbie quase 400 km, é um super carro econômico. Então, para a gente utilizar as características, a gente põe lá o nome do objeto, ponto, nome da característica, e você põe igual e o valor que você quer atribuir a essa característica. Aí ele vai jogar a característica lá para dentro. E se eu quiser usar essa característica, usar numa fórmula ou mostrar na tela? Você pega o nome do objeto, ponto, nome da característica, e aí você pode colar onde você quiser. Por exemplo, se eu quiser mostrar na tela, System Out Print Line, nome do objeto, ponto, nome da característica. E aí ele vai exibir qual é a autonomia lá na tela. Ó, vamos ver esse código abaixo aqui. Então a gente cria o carro Fusca 1, o carro Fusca 2. Vamos dizer que a autonomia do Fusca 1 é essa daqui. O máximo quilômetros por hora do Fusca 1 é 120. O máximo quilômetros por hora não do Fusca 1 agora, do Fusca 2 é 125. A marca do Fusca 1 é Volkswagen e a gente chama o Fusca 1 ponto acelerar e depois o Fusca 2 ponto acelerar. Tá? Então vamos olhar lá como que ficou. Ó. Fusca 1 é isso aqui, só que a gente não alterou lá, a gente mudou a autonomia, estava 0, foi para 358,8. Máximo quilômetros por hora foi para 120. Marca Volkswagen, modelo tal, ano tal, velocidade tal. Na verdade, a velocidade está errada, porque se a gente chamou acelerar, ele acelerou, então a velocidade tem que estar 10. Vou mudar aqui a velocidade para 10. Não, não é esse aqui, não, é o outro. Vou mudar a velocidade para 10. E a velocidade aqui também para 10, porque a gente chamou acelerar dos dois, tá? Então mudou, tá aqui, velocidade 10, velocidade 10, tá bom? No Fusca 1 a gente definiu a autonomia, máximo quilômetros por hora e a marca. No Fusca 2 a gente só definiu o máximo quilômetros por hora e como a gente acelerou, a velocidade também mudou, tá bom? Então só confirmando aqui, ó, Fusca 2 só máximo quilômetros por hora e depois acelerou. Então essas daqui as informações do Fusca 1 e essas daqui as informações do Fusca 2. Você pode perceber que mudar num objeto não afeta o outro objeto, tá? Se a gente tiver 10 objetos diferentes na memória, são 10 objetos, cada um com as suas informações, tá bom? Mais um exercício agora para vocês fazerem depois. Com base nas classes criadas no exercício anterior, instancie 2 objetos para cada classe. E escreva códigos para modificar suas características e executar seus comportamentos. Então você escreve a classe, né, com os comportamentos, e aí você vai escrever um programinha, teste, que vai criar objetos a partir daquelas classes e vai criar, vai modificar as características e vai executar os comportamentos, que a gente fez agora para executar a classe carro aí. O comportamento acelerado da classe carro, dos objetos da classe carro. Mas faz depois, tá bom? Pessoal, a próxima aula vai ser sobre métodos. A gente encerra aqui essa introdução. Demos um apanhado aí sobre características, comportamentos, o que são classes e o que são objetos, tá bom? Então vou encerrar aqui hoje. Preciso saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida. Bom, beleza. Meninos, se não tem dúvidas, vou encerrar por aqui. Hoje é dia 28 de abril, 29 de abril, então bom feriado de 1º de maio para vocês. E nos vemos na semana que vem. Até mais, senhores. Um abraço.